Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E para você ter a melhor experiência do nosso vídeo, para ter uma imagem de alta qualidade, clica na engrenagenzinha. Essa engrenagenzinha vai aparecer quando você der um clique aqui na nossa tela, se você tá pelo celular, né? E ele vai aparecer assim aqui acima. Quando você clicar nela, tem a parte de qualidade de imagem. Você vai clicar ali e vai escolher a segunda opção, que é a imagem em alta, tá? E caso você esteja pelo computador, você vai clicar na engrenagemzinha que tá abaixo ali, tá perto do seu filho, e lá vai ter a qualidade de imagem. Você coloca no maior lá, que é 1080p, se eu não me engano, tá? Para você ter uma melhor qualidade. Nossa! E hoje é dia de Gênesis 34, 35, 36 e 37. Estamos acabando Gênesis já? Será? E antes da leitura, já deixa o like, né? Dá se uma inscreve força. no nosso canal, né? E depois que se inscreveu, aparece um sininho. Ativa o sininho para serem notificados sempre que a gente compartilhar mais um episódio aqui com vocês. E, lógico, né? Compartilha esse vídeo com as pessoas da sua família. Ó, gente, sério, é muito importante quando você compartilha. Você pode estar achando que você é o chato lá do grupo da família, mas foi assim que eu comecei a buscar mais Deus. Quando eu via uma prima, toda vez postava, falava, agora quer saber? Eu vou assistir o vídeo desse pastor. E foi assim que eu fui me aproximando mais. Então, seja insistente, porque essa insistência aqui é muito válida na vida de outras pessoas. Então, insiste ali, ó. Todo dia que você assistir, vai e compartilha com as pessoas. Traz, libera, né, essa luz para os outros. Porque de que adianta você ser luz se você não vai iluminar a vida dos outros? Então seja luz, né? É uma insistência do bem, né? Exato. Então compartilha, vai fazer bem, assim como me fez. E vamos em Gênesis 34. O conflito entre os filhos de Jacó e os sequemitas. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso, Siquém foi dizer a Amor, seu pai, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então, Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na. Façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: conceda-me este favor e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade e a Siquém e a seu pai, Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas, se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos.
A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O homem que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim, Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: esses homens são de paz. Permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com suas filhas e eles com as nossas, mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados com eles. Lembre-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos, então, a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná de casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta. Brabo. Capítulo 35. Deus disse a Jacó: apronte-se, suba para Betel e estabeleça-se ali. Chegando lá, construa um altar ao Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que estão com vocês. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se e subamos para Betel. Lá eu vou construir um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem me acompanhado por onde tenho andado. Então deram a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou debaixo dos carvalhos, próximo de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus dominou de tal forma as cidades próximas que ninguém perseguiu os filhos de Jacó. Jacó e todos que estavam com ele chegaram a Luz, cidade também conhecida por Betel, na terra de Canaã. Jacó construiu ali um altar e chamou o lugar de El-Betel, porque foi em Betel que Deus apareceu a Jacó quando estava fugindo do seu irmão Esaú. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi enterrada ao pé do carvalho. Essa árvore foi chamada de Alon-Bacute. Tendo voltado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Deus disse-lhe: seu nome é Jacó, mas você já não se chamará mais Jacó. O seu nome será Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Farei que você tenha muitos descendentes que vão se multiplicar muito, formando uma grande nação. Multidões de nações e reis estarão entre os seus descendentes. E passarei a você os seus futuros descendentes a terra que dei a Abraão e a Isaque. Em seguida, Deus elevou-se do lugar em que tinha falado com Jacó. Então Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus tinha falado com ele. Depois derramou vinho sobre ela e ungiu-a com óleo de oliveira. Jacó chamou de Betel o lugar em que Deus tinha falado com ele.
Eles saíram de Betel e foram a Efrata. Já próximos da cidade, Raquel deu à luz um filho. Ela sofreu muito durante o nascimento dele. A parteira procurou animar Raquel em meio às dores do parto, dizendo: Não tenha medo, você vai ter outro filho. Raquel estava morrendo, mas ainda conseguiu dar-lhe o nome de Benoni. Porém, o seu pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel. Ela foi enterrada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, Jacó ergueu uma coluna que está lá até hoje. Em seguida, Israel continuou viagem e armou a sua tenda além da torre de Éder. Enquanto morava naquela terra, Ruben se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram os filhos que teve com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Estes foram os filhos que teve com Raquel: José e Benjamim. Estes foram os filhos que teve com Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Estes foram os filhos que teve com Zilpa, serva de Lia: Gade e Asser. Esses são os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Finalmente, Jacó chegou à casa do seu pai Isaque, em Mari, em Kiriate Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seu filho Esaú e Jacó o enterraram. Gênesis 36. Os descendentes de Esaú. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael, irmão de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. E Olibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que haviam adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefó, Gaetã, Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram eles os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Misa. Foram estes os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela lhe deu: Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaitã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú. Os chefes Naate, Zerá, Samá e Misa
Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, esses foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dissão, Ezer e Dissã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Tiná era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Zefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Foi esse Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dissom e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dissom, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dissã, Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Estes foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bozrá. Jobabe morreu e Ussã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Ussã morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu e Sanlá de Masrecá foi o seu sucessor. Sanlá morreu e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu e Hadad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, neta de Mesabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os nomes, clãs e regiões: Tiná, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes foram os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Quanto nome, não? Meu Deus do céu, é muito trava-língua. Ele tinha muita criatividade para ter nome. Capítulo 37. Jacó voltou a habitar na terra de Canaã, onde seu pai tinha morado como estrangeiro. A história da família de Jacó é a seguinte: quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai. Quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores.
Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não conseguiam falar amigavelmente com ele. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Peçam que ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Vejam só, sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram: Você está querendo dizer que vai reinar sobre nós ou que vai nos governar? Por causa dos seus sonhos e das suas palavras, o ódio deles aumentavam cada vez mais. José teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse? Então você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos ter de nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. Certo dia, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para perto de Siquém. E Israel disse a José: Os seus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu-lhe. Israel lhe disse: Vá lá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, e traga-me notícias deles. José obedeceu e partiu do vale de Hebrom para Siquém. O homem encontrou-o perdido pelos campos e perguntou a eles: Que é que você está procurando? José respondeu: Estou procurando os meus irmãos. O senhor pode me dizer onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem disse: Já não estão aqui. Ouvi quando falavam: Vamos a Dotã. Então José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou próximos de Dotã. Mas eles os viram de longe e, antes que se aproximassem, tramaram uma forma de matá-lo. E diziam uns aos outros: Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogar o corpo dele num destes poços. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os seus sonhos. Quando Ruben ouviu o plano dos irmãos, quis livrá-lo, dizendo: Não vamos matar o nosso irmão. E acrescentou: Não derramem sangue. Joguem-no este poço no deserto, mas não coloquem as mãos nele. Ruben disse isso com a intenção de libertá-lo mais tarde e devolvê-lo ao pai. Então, quando José chegou, seus irmãos arrancaram a sua túnica longa e colorida, agarraram-no e jogaram no poço vazio sem água. Mais tarde, quando estavam sentados comendo pão, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Os camelos estavam carregados de perfumes, bálsamo e mirra, que estavam levando para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: Que vantagem teremos em matar o nosso irmão, esconder a sua morte e ficar com esse peso na consciência? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão e do nosso sangue. E seus irmãos concordaram. Assim, quando os mercadores ismaelitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, que o levaram para o Egito. Quando Ruben voltou ao poço, viu que José não estava nele. Então rasgou as suas roupas, cheio de aflição. E voltando-se para os seus irmãos, disse: O menino não está lá. Para onde irei agora? Então eles pegaram a túnica de José, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue do animal. Depois mandaram a túnica longa e colorida, cheia de sangue, ao pai, com este recado: Achamos isto no campo. Será que é a túnica de seu filho? Jacó reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Provavelmente o animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas e a vestiu com pano de saco e chorou muitos dias pela morte de seu filho. Todos seus filhos e filhas procuraram consolar Jacó. Ele, porém, recusou ser consolado, dizendo:
Vou chorar a morte do meu filho até morrer. E continuou a chorar. Enquanto isso, os mercadores de Midian venderam José a Potifar no Egito, oficial do faraó, comandante da guarda. E assim terminamos a nossa leitura de hoje e vamos para a parte mais gostosa. Vamos falar sobre nosso entendimento de 34 a 37. Sobre essa parte, né, de Diná. Vamos começar ali, vamos começar do começo. De Diná ser profanada e os irmãos não gostar, né? Porque naquela época o homem podia ter trocentas mulheres, né? Só que ela deveria casar virgem como honra, né? E ali quando o Siquém, né? Siquém. Não, Amor, pai de Siquém. Peraí. Siquém disse ao seu pai amor. Quem que Siquém. profanou Diná, né? Foi Siquém. E aí, quando Diná é profanada por Siquém, e no meio ali do ato, né, ele se apaixona por ela, tudo, e pede para Amor comprá-la. Mesmo assim, os irmãos ficam muito chateados com o que aconteceu. Fala lá sobre a circuncisão, né, que já eram todos adultos, então eles sabiam que ia doer muito. E ficaram ali 3 dias, né, doendo e tudo, e eles foram e mataram todo mundo. Até a primeira vez que eu li essa passagem, eu falei, caramba, por quê, né? Tipo assim, mas por que eles falaram, tipo assim, meio que deram esperança e depois foram lá e mataram? Mas fala que desde o começo aqui, né? Desde no versículo 13, falam que eles responderam, né? Eles disseram de uma forma enganosa, falsa, assim, né? Porque eles não gostaram, né? Tipo, eles não beleza, aceitaram. profanaram a minha irmã, agora vai vir aqui falar que apaixonou, quer comprar. Não acho justo ela casar e ficar com um homem desse jeito, né? Então foi por honra da irmã ali. E o cara mexeu com alguém que tinha muitos irmãos, né? Exato. Mas só foi 2 irmãos. Foi só Levi e eu acho que Dan? Não, foi Levi e Simeão. Levi e Simeão foi vingar ali a desonra da irmã, né? E querendo ou não, o fato deles se circuncidar, eles estavam fracos, né? Então eles aproveitaram o disso. pensador também, né? Pegaram os homens ali na fraqueza também e mataram todo mundo. Exato. E aí levou tudo, né? Pegou as mulheres, as crianças, o rebanho, os bens e mataram todos os homens. Antigo Testamento, né, gente? Regras deles lá, então é isso aí. E daí depois Deus vem e abençoa Jacó em Betel, né? Que daí é isso aí. Que daí ele da terra, né, amor? Deus fala para Jacó, muda de cidade, né? Vá para Betel. Não fala muda de cidade, né? Ele só fala assim, suba até Betel, que lá eu vou te abençoar. E é onde novamente Deus fala para ele, né? Seu nome será Israel. Exato, verdade. E aí depois vem ali os montes de descendentes de Esaú. É um trava-língua aqueles nomes, né? Só que antes Raquel deu mais um filho para Jacó. Lembra lá que a gente falou lá que ele já tinha José com Raquel, aí depois ela teve Benjamim. Ela queria que chamasse outro nome, Benani, né? Benoni, mas o Jacó chamou ele de Benjamim. E aí Isaac, né, morre. Isaac era o pai de Jacó, morre, né, de velhice ali, e eles seguem a ida deles, né? Só que eles ainda estavam na mesma terra de Esaú, que era Edom, né? Só que como eles estavam crescendo muito, a terra já não suportava ali todo o gado, todo o carneiro e tudo mais, eles decidiram se separar. Aí Esaú foi para a parte da terra do Monte Seir e Jacó ficou, né? Ficou e ele ia para a terra de Canaã também, que era do pai dele, né? Canaã ela é uma região grande, né? É tipo um estado, né? É tipo isso, como se fosse um estado. É verdade. A terra do pai chama Manri. Isso aí. E aí ele começou a ir para uma outra cidade. E depois José começa a ter sonhos, né? José era novo
e ele ia junto apacentar as ovelhas, né, com as outras duas, os filhos de Bila e de Zilpa, É que porque era. ele tem uma diferença muito grande de É idade, né? verdade, São 12 filhos. Então, tipo assim, teve os primeiros de Lia, que já eram mais velhos. é verdade. E daí, então, você vê que José já foi, eu acho que o sexto filho, se não me engano, não lembro Não, agora. Lia já tinha 6 filhos. E E ele já depois era teve, velho, né? né? Tanto é que aqui fala, né, que José amava muito, Jacó amava muito José por ele ter sido o filho quando ele já era na velhice, Na né? Que velhice, Raquel verdade. era estéril antes. Então ela não tinha filhos. E aí ele ia E, apacentar as ovelhas junto com os e filhos de José parece que Bila. contava tudo pro pai, né? Então, tipo assim, ele era muito verdadeiro, contava os problemas que É, tava tendo no e também campo. ele caguetava, né, os irmãos Nossa. também. E só que daí aqui mostra também o coração ingênuo também de José, né? Ele foi e contou os sonhos. E aí entra também, né? Para quem você vai contar seus sonhos? Se é para aquelas pessoas que vão te apoiar, que vai te fortalecer, ou é aquela pessoa que vai te zombar, né? José foi e contou para os seus irmãos. E por mais que eles eram irmãos dele, eles não gostaram dos sonhos, né? Isso é verdade. E aí o primeiro sonho que foi quando ele tinha os feixes, né, de trigo ali, e os 11 feixes se inclinavam e o dele ficava em pé, aí os irmãos não gostaram, tipo, uai, você tá achando que nós todos vamos se curvar diante de você? E aí ele aí que já não conseguiam mais ter uma relação amigável, já não gostava porque ele era o preferido de Israel, né, Jacó, e depois ele começou a ter esses sonhos aí que danou-se tudo. Então também olha para quem que você vai estar contando os seus sonhos. Seus sonhos devem ser guardados dentro do teu coração e contar para quem você conhece o coração da outra pessoa também. E aí depois ele vai e sonha, tem um outro sonho também do sol e da lua e as Com as estrelas. estrelas. E aí até o pai, né, fala, uai, eu e tua mãe também vamos se curvar diante de você. Então entra isso também, né? E quando uma No pessoa é entanto, irada, fala né? que o pai fica meditando sobre o que ouvia, né? É, Porque ele falava, o pai, mas de lógico, cara achava ele. estranho, lógico, é. Agora, o ódio dos irmãos por ele só aumentava cada vez mais. Exato. E aí depois ele vai atrás, né? O pai pede para ir atrás dos irmãos que tá apacentando as ovelhas e fala que eles não estão sabendo cuidar do rebanho. Vai atrás de teus irmãos. E aí quando ele vai atrás e os irmãos já vê lá ele vindo, eles tramam, né? Matá-lo, porque ele já não gostava do irmão ser o preferido. Depois tem esses sonhos. Vamos ver então para onde que vai esses sonhos Pronto. se eu mato eles, né? Essa E parte eu acho pesado, né? Que fala, vamos matá-lo, vamos ver pra onde vai os sonhos dele. é bem isso. E aí Ruben, que é o irmão mais velho lá, o primeiro de Lia, pega e fica, tipo, não quero isso, né? E fala, dá a ideia de do que matar, joga ali no poço. E aí depois ele ia voltar e pegar José dali de dentro. Só que daí Judá tem uma outra ideia, né? Tipo, de que adianta a gente jogar no poço? Não vai adiantar nada, tá vindo aqueles midianitas ali. Vamos vender para eles, né? E aí vai e vende o irmão, e esse irmão é levado para o Egito para ficar para Potifar. E quando Rubem volta para resgatar ali o irmão dentro do poço, cadê o irmão? Eles já tinham vendido já e pegaram a túnica que o pai tinha dado pro irmão para provar, tipo, morreu, né? Mataram ele, um Mataram animal, né? Um ele, animal selvagem matou provavelmente. exato. Não sobrou nada do corpo e só tem a túnica. Uhum. E aí que Jacó fica, né? Israel fica ali desolado, ele rasga todo, porque do Antigo Testamento, né? Quando alguém morria da família e você amava muito, você andava maltrapilha ali, né? Ele então se rasgou tudo, se vestiu de saco e disse que ia ficar chorando até ele morrer também, porque aquele era o filho dele, né? E, tipo, eu não vou poder nem enterrar meu filho. Então pensa o profunda amargura no coração de um pai. E aí, assim, começa a história de José, né? Que é muito legal. Que é muito legal. Muito Tem mais legal. alguma coisa? That's it. That's it. Então é isso, gente. Assim a gente finaliza o nosso mais episódio de Bíblia Cast. E nos vemos, né? No nosso próximo. Um beijo. Tchau, Tchau. tchau.
Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!